pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai pegar a parte 2 daquela primeira videoaula, onde a gente pegou, eu expliquei sobre fluxo de caixa e depois peguei uma planilha Excel e comecei a montar do zero um fluxo de caixa, basicamente um movimento de caixa. Hoje a gente vai pegar essa mesma planilha e dar continuidade, vamos aprimorar ela, né? Vamos colocar algumas coisinhas que vão fazer com que a operacionalidade da planilha seja mais correta, que evite alguns erros de operação, que evite alguns problemas onde os registros das movimentações de repente podem sair errados. Então, eu vou iniciar com vocês. Eu vou sempre falar, e durante a aula eu sempre vou falar isso, vou falar várias vezes isso. Por favor, a turma de administração, vou repetir isso sempre, assistam a aula. Ah, mas você está colocando comandos de programação do Excel, não me interessa. Assistam. Não interessa para você o comando de Excel, mas interessa para você o que o cara lá da informática vai fazer quando você pedir, lá na empresa que estiver trabalhando, quando você pedir para ele fazer, por exemplo, alguma coisa para melhorar, por exemplo, o fluxo de caixa que você tiver, por exemplo, operando. Você vai saber o que acontece lá por trás dos panos. E a turma de informática, além de aprender o que é um fluxo de caixa, também vai aprender o que alguns comandos do Excel intermediário e o Excel avançado. Coisa simples, coisa que é muito repetitiva, então não se assustem. Toda vez que você precisar fazer alguma coisa daquele tipo que eu for explicar para vocês hoje na nossa aula, sempre você vai usar os mesmos comandos, vai ser sempre naquele mesmo local. Essas instruções que eu vou passar para vocês são usadas assim, a cada 100 instruções, 99 são daquele tipo. Então, por favor, relaxem e acalmem. Agora, a turma de administração e informática, a turma que está fazendo administração e também está fazendo informática, aí é melzinho na chupeta, né? Aí é o útil ao agradável. Perfeito? Vamos lá, eu vou entrar... vamos lá. Vamos abrir aqui a nossa planilha. Essa planilha, não sei se vocês lembram, que eu coloco a data, por exemplo, 04/06/2020. Aí o tipo, vou colocar como receita. Aí, razão, vendas. E descrição, vendas balcão. E valor, vamos dizer lá, R$300. Aí o que eu fazia, como isso aqui é receita, a entrada, clicava aqui e pronto. Gerava um movimento de R$300 e o saldo, que era R$1.000 inicialmente, ficou em 1.300. E aqui nas entradas foi registrada o movimento de receita, a data de hoje, dia 4, receita, vendas balcão, R$300. Perfeito? Saídas ainda está em branco. Da mesma forma que as saídas, coloco a data 04/06/2020, tipo despesa, por exemplo, a razão, vamos dizer lá, energia elétrica, luz, tá? Do mês maio. E valor, por exemplo, R$400. Aí eu digo que é saída. Aí tinha entrada de 300, saída de 400. O movimento ficou com um movimento negativo de R$100. Eu tinha 1.000, agora eu tenho R$900 em caixa. Perfeito? Só que agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá. Primeiro vamos limpar as entradas aqui, que a gente tinha feito aqui. Vamos limpar. Limpar a despesa aqui também. O que acontece é o seguinte, olha, lembra que no movimento o tipo ele pode ser receita ou despesa. E quando eu quiser escrever receita, eu tenho que escrever, ó, receita, ou então despesa. Então toda vez eu tenho que fazer isso. Eu não quero isso. A mesma coisa a razão. A razão pode ser energia elétrica, pode ser, no caso de despesa, energia elétrica, aluguel, água, condomínio, pode ser um monte de coisas. E as receitas podem ser vendas,
pode ser juros, recebimentos de clientes, cobrança e assim por diante. Então, esses dois campos aqui, eu quero que, ao invés de eu escrever, por exemplo, no tipo receita ou despesa, que apareça para mim uma lista suspensa com as duas palavras e eu escolho entre as duas palavras, correto? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou abrir uma outra planilha aqui, e nessa outra planilha eu vou dar um nome para ela, vou colocar ela lá para trás. Vou renomear ela como dados, tá? E aqui eu vou colocar uma tabelinha, que eu digo tabelinha de tipos de movimento. E aqui eu vou colocar o primeiro, que é receita e despesa. Perfeito? Vou deixar ela bonitinha aqui, vou colocar as bordas, essa parte aqui, negrito, meio, cor amarela e assim por diante. E na outra, eu vou colocar duas tabelas. Tabelas de receitas e tabela de despesas. Perfeito? Então vamos lá, receita. O que nós teríamos de receita? Vendas, nós teríamos recebíveis, juros, salários e cobrança. Tá? Cobrança. E nas despesas, nós teríamos o quê? Luz, água, condomínio, aluguel, e mais fornecedores, e salários. No caso aí, salários dos funcionários. Vamos lá, vamos trabalhar em cima dessa tabelinha aqui, deixar ela bonitinha também. Opa! Deixar ela bonitinha, com as bordas, aqui negrito centralizado, da mesma forma as despesas, negrito tal centralizado, abre um pouquinho isso aqui e pronto. Essa coluna aqui está demais, vou diminuir um pouquinho mais, vou excluir essa coluna aqui. Então está aqui, 3 tabelinhas. Vamos trabalhar em cima dessa tabelinha de tipos aqui, ó, receita e despesa. Então, eu quero o quê? Eu quero que nesse movimento aqui, do tipo, ao invés de eu escrever receita, ou então escrever despesas, que quando eu clicar nesse campo aqui, me apareça um botãozinho para eu escolher entre uma lista de itens relacionadas a essa tabela aqui de receita e despesa. Perfeito? Como é que eu faço isso? Eu clico aqui e vou lá em dados. Aí eu venho aqui, validação de dados. Aí eu vou escolher o que, ó. Estou clicado aqui no campo tipo, tá certo? Qualquer valor não. Uma lista. A fonte dessa lista, onde é que ela vai estar? Clico nesse campo fonte de lista e vou lá na planilha dados. E marco as duas células que tem a palavra receita e despesa. Ó. Clico e arrasto. Pronto. Aqui está indicado que são os dados da célula D5 até a célula D6. Eu dou OK. Pronto. Já está providenciado. Então, quando eu clicar aqui, vai me aparecer essa setinha aqui, esse botãozinho, e quando eu clicar ele, ó, vai vir despesa, receita ou despesa. Aí eu vou escolher um ou outro. Se eu clicar em despesas, aparece despesa. Se eu clicar em receita, aparece receita. Só que tem o seguinte, vamos lá de novo nessa validação de dados aqui. Tá vendo aqui? Eu coloquei lista e os dados da D5 até D6, nessa planilha de dados. Certo? Mas eu tenho outros itens aqui. Por exemplo, mensagem de entrada. Toda vez que eu clicar nessa célula aqui, eu posso colocar um título, por exemplo, ó, tipo. E uma mensagem de entrada é escolha tipo de movimento. E alerta de erro. Se por um acaso eu
errar e escrever uma coisa diferente de receita ou despesa que não esteja dentro da lista, eu posso colocar também título erro. Aí eu coloco escolha a opção na lista. Pronto, dou OK. Repara, quando eu passar aqui, clicar nesse campo receita, ó, tipo, escolha o tipo de movimento. Aí vem aqui, escolho despesa ou receita. E se por um acaso aqui eu chegar e colocar lá qualquer coisa, lá, ou escolha a opção da lista, ó, aquele erro, aquela erro que eu coloquei lá. Inclusive coloquei a frase errada, ó, escolha a opção da lista, tá? Então cancelo aqui e escolho dentro da lista a opção correta. Agora, a razão. Essa razão, inicialmente, eu só vou pensar em colocar a lista suspensa de uma das duas tabelas aqui. Só vou me preocupar em colocar essa tabela aqui como razão. Depois vocês vão entender o porquê que eu vou fazer isso. Então, da mesma forma, a razão, independente se aqui é despesa ou receita, a razão, eu vou lá novamente na validação de dados, vou lá em configurações, qualquer valor, não, vou em lista, a fonte está lá em dados, e eu vou pegar os itens dessa tabelinha de receitas aqui, ó, venda, juros, salário e cobrança. E dou OK. Não vou colocar mensagem de entrada nem de alerta de erro, tá? Para não demorar muito. OK. Então, o que aconteceu aqui? Quando eu clicar aqui, eu vou ter uma opção de escolher venda, juros, salário, cobrança, como se fosse receita. Mas dá uma olhada, ó. Se aqui for despesa, eu também posso colocar isso. Tá? Tudo bem, salário é despesa também, mas venda, despesa não é. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou ensinar para vocês agora como fazer isso. O que eu quero é que quando aqui for receita, tudo bem, ele venha e traga para mim esses dados aqui. Mas, quando for aqui, tiver aqui despesa, essa lista suspensa aqui, não seja essa, seja a lista suspensa relacionada a despesas, tá bom? Então, vamos fazer. Bom, mas antes disso, eu vou explicar para vocês, vou sempre explicar nessa aula para vocês. Essa aula é para a turma de informática e administração. Quem é de administração, não se preocupa com os comandos que eu vou passar aqui, tá? Com os detalhes do Excel que eu vou passar aqui. Se preocupe apenas na lógica da planilha, do fluxo de caixa. E o pessoal de informática, aí sim, se preocupa não só em verificar, né, em prestar atenção nos comandos do Excel que eu vou passar para vocês aqui, mas também replicar esses comandos numa planilha, num exemplo de planilhas aí que vocês podem fazer em casa como exercício. Pois trata-se de Excel, no caso aqui, Excel em nível avançado. Então, vamos lá. Retomando, eu quero que, quando for receita, aqui nessa lista suspensa, que eu já defini com esses dados aqui, apareça venda, juros, salário e cobrança. Mas, quando aqui for despesas, a lista suspensa aqui não seja essa. A lista suspensa não seja essa, e sim essa daqui. E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou tratar desse tipo de procedimento da seguinte forma. Vamos lá de novo, clico no razão, vamos lá de novo para a parte de validação de dados. Então, dados, validação de dados e validação de dados. Aqui está dizendo o seguinte, lista, é uma lista, e a fonte seria esses dados aqui, que são exatamente venda, juros, salário e cobrança. Ok? Só que não. Eu quero o seguinte, eu vou colocar um comando aqui, que a gente chama comando de uma linguagem chamada VBA, que não interessa para o pessoal da administração, mas para o pessoal da informática, preste atenção. Eu vou dizer o seguinte, se esse campo tipo aqui for receita, tudo bem, se mantém dados do F5 até o F8, se mantém os dados de venda, juros, salário e cobrança. Mas, se
no movimento for despesa, a parte de dados que vai ser apresentada na lista suspensa tem que ser luz, água, condomínio, aluguel e fornecedores. Por enquanto, ele está apresentando aqui os dados de venda, juros, salário e cobrança. Então, eu vou colocar, vou colocar o comando. Então, é C, abre parênteses, vou lá para o movimento. Esse campo aqui, que é o tipo, olha lá, C5, olha lá, C5, for igual a receita, tem que ser igual lá à lista suspensa lá em cima. Ponto e vírgula, depois do ponto e vírgula é o sim, ou seja, a célula C5, né? Ela contém sim o conteúdo receita. Ok? Então, o que acontece? Se for receita, vai ser apresentado dados, que seria venda, juros, salário e cobrança. Olha, de F5 para F8. F5 e F8. Dê uma olhada aí na planilha. Caso contrário, que eu coloco assim no final do 8 aqui, da frase, eu coloco um ponto e vírgula. Depois do ponto e vírgula é o senão. Se não for receita. Se não for receita, com certeza vai ser despesa, né? Porque lá na lista suspensa, aqui nessa lista suspensa aqui, eu só tenho receita e despesa. Então lá. Caso contrário, né? Caso contrário, a lista vai ser luz, água, condomínio, aluguel, fornecedor e salário. Tá aí, ó. E fecha o parênteses. Então, dados. Então, se for receita, tem que ser a planilha de dados. Vou até corrigir aqui. É porque cada vez que eu clicava em dados, clicava em movimento, clicava em dados, clicava em movimento, conforme eu pulava de uma planilha de outra, ela ia atualizando aqui. Então, se o C5 for receita, o resultado da lista suspensa de lá vai ter que ser dados. F5, que é venda, juros, salário e cobrança, até o F8. Vendas F5, o cobrança F8. Caso contrário, aí eu coloco o ponto e vírgula aqui. Caso contrário, fica sendo dados H5, que é a palavra luz, até o H, um pouco mais para frente, até o H10, que é H10 salários. E vou dar OK. Pronto, dei OK. Vamos ver o que acontece? Vamos lá, vamos colocar aqui receita. Receita aqui, quando eu clicar aqui, é receita, venda, juros, salário e cobrança. Ó. Tá certo? Agora, quando aqui for despesas, quando eu clicar aqui, vai aparecer luz, água, condomínio, aluguel, fornecedores e salários. Perfeito? Então, dessa forma, além de eu colocar as listas suspensas no tipo e na razão, eu também fiz uma condição, criei uma condicional, onde a razão vai aparecer as despesas, caso o tipo seja despesa, e a razão vai aparecer a lista suspensa de receitas, caso o campo tipo contenha a palavra receita. Se bem que agora eu lembrei de uma coisa. Então, ó, vamos para a planilha movimento aqui, olha, presta atenção. Aqui eu tenho despesa, certo? Só que juros não é despesa, juros é receita. Então, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, vou colocar receita, aí vem a lista de receitas aqui, vou colocar aqui vendas. Mas se de repente eu resolvo mudar, não é receita, é despesa, que eu vou colocar aqui a palavra despesa, olha o que acontece, a razão continua com vendas. E se por um acaso eu não perceber isso, eu posso de repente criar um movimento, gerar um movimento do tipo despesa e razão vendas. Isso aqui está errado. Então eu tenho que fazer alguma coisa para que quando eu clique aqui nesse campo de tipo, a razão ela simplesmente seja limpa. Fique em branco esse campo para forçar a barra da pessoa clicar na lista suspensa e sim escolher um tipo, uma razão relacionada à despesa. Como é que eu vou fazer isso? Bom, primeiro vou retornar àquela história. Primeiro, para o pessoal da administração, perceba apenas a lógica da planilha. E o pessoal de informática, agora perceba o que eu vou fazer. Ok? Prestem atenção. Aqui em cima tem uma aba chamada desenvolvedor. Ó, desenvolvedor.
No Excel de vocês, possivelmente não deve ter. Se não tiver essa parte de desenvolvedor, o que você vai fazer? Vai numa parte em branco aqui, clica no botão da direita e clica em personalizar a faixa de opções. Vai vir esse menu para vocês. Essa parte aqui, nessa janelinha da direita, a parte de desenvolvedor deve estar desmarcada. Aí você vem aqui e marca. Marcou, deu OK, aí ela aparece para vocês. Clica nessa aba e vem aqui à esquerda e clica no botãozinho aqui, no ícone de Visual Basic. Esse Visual Basic é o tal do VBA de programação. Perfeito? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente já está aqui a gente pode montar programas em VBA, em Visual Basic, para as planilhas. Então vamos criar um programinha que é aqui na planilha movimento. Ó, tá? Aqui eu vou explicar, vou colocar em worksheet, ou seja, durante o trabalho de operacionalização da planilha, o que vai acontecer, certo? Então, já tem aqui aberto uma subrotina para você colocar alguns comandos aqui para tratar a operacionalidade da planilha. Um dos comandos básicos que existem no VBA para o Excel é o famoso target. O target é qual é a célula em que você clicou, qual é a célula corrente. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, vou dar uma mensagem, uma janela de mensagenzinhas. Quando eu clicar em alguma célula, eu quero saber o endereço dessa célula, a coluna e a linha dessa célula. O comando é msgbox, que é um comando de mensagens, ok? Aí eu vou colocar aqui, vou abrir parênteses para ficar entre parênteses a mensagem, espaço, um e-comercial para ligar esse parênteses ao restante da frase, e aí eu vou colocar, ó, target, ponto. Eu quero saber o endereço, a coluna e a linha, então eu coloco address, EDD, olha, já vem a palavra address para mim. Aí vem um e-comercial e fechar o parênteses. Pronto. Salvo isso aqui, só para vocês terem uma ideia como funciona a coisa, tá certo? Vou minimizar. Olha, cada vez que eu clicar em alguma célula aqui dentro, ele vai aparecer uma mensagenzinha dizendo qual é a linha, qual é a coluna e a linha. Dá uma olhada, ó. Clicar aqui, ó. Olha. C5, tá vendo? Então, vou clicar em outra. Dá um OK, eu vou fechar aqui, vou clicar em outra, ó. C4. Ó. Coluna C, linha 4. Ó. Vou clicar aqui agora, ó. OK. Cliquei aqui, ó. D12, ó. Coluna D, linha 12. E assim por diante. Vamos lá voltar para o Visual Basic lá. Então eu já sei que onde eu clicar ele vai me dizer qual é o endereço. Então eu vou colocar abrir uma aspa simples aqui e tornar essa linha toda apenas comentário, ó. Ficou verdinha, não é mais comando agora. Apenas comentário. Eu vou perguntar, olha, C no caso da linguagem é if target ponto address for igual. No caso do tipo aqui é C5, ó, C5. Se for igual a $C, $5, fecha aspas. Então, na linguagem o então é then, vai acontecer o quê? Eu quero que o conteúdo da célula C6 fique vazio, fique em branco. Não interessa o que vai ter aqui, simplesmente ele vai limpar o conteúdo. Aí eu faço, para eu saber o conteúdo, eu coloco em um outro comando, é range, R-A-N-G, range.
abro parênteses, coloco a célula que eu quero identificar, tá? Que eu quero me fixar, que é a C6. Essa C6 é exatamente o campo de razão, ó, C6. Ponto. O que é que eu quero fazer? Eu quero modificar o valor dela, o conteúdo dela. Então eu coloco value, ó, já vem value para mim, ele já me apresenta, tá vendo? Value igual, como eu quero limpar, né? Se eu quisesse colocar uma palavra lá, conteúdo, eu colocava entre parênteses a palavra conteúdo, mas não, eu quero que não tenha nada. Se eu quero que não tenha nada, eu simplesmente coloco nada entre parênteses, pronto. Então, quando eu clicar na célula C5, então eu quero que o valor da célula C6 seja branco. E vou terminar esse comando com end if. Vamos agora testar? Salvo aqui, vou salvar e vou testar. Fecha aqui. Então vamos lá. Se eu clicar aqui não acontece nada, se eu clicar aqui não acontece nada, isso acontece. Agora, se eu clicar aqui, olha, sumiu. Vamos lá? Despesa, vamos colocar uma despesa aqui, ó. Fornecedores. Ah, não é despesa, é receita. Quando eu clicar aqui para escolher, ó, a razão fica em branco. Aí sim, eu escolho receita e aqui eu escolho, no caso, por exemplo, vendas. Compreenderam? Você vê que nós estamos aprimorando essa planilha de fluxo de caixa, na realidade de movimento de caixa, para que a gente tenha ela, diminua a probabilidade de erro operacional dela. Vamos lá então? Continuando. A gente vai testar agora para ver se funciona, se está funcionando tudo, tá? Bom, antes disso, tem outro problema também, ó. Vou colocar uma data aqui, a data de 8/06/2020. Ok? Aí, receita, você vê que quando pulou para o campo receita, já a razão sumiu. Aí, é receita mesmo, vou colocar aqui como vendas. Aí, a descrição, balcão. E o valor, aí que tá. Se eu colocar 0 aqui, ó, ele aceita. Se eu colocar menos 230, ele também vai aceitar. Ele não pode aceitar. Eu tenho que colocar aqui, eu tenho que fazer uma validação nesse campo valor, que ele tenha que ser maior do que 0. Não adianta ter um movimento zerado ou um movimento negativo. Se quiser gerar um movimento negativo, é simplesmente gera um movimento de despesa. Consequentemente, o valor, ao invés de somar, ele vai ser subtraído. Tá? Mas não. Então, a gente quer, de alguma forma, que se esse campo valor aqui for menor ou igual a 0, que apareça uma mensagem de erro. Vamos lá então, o que eu vou fazer? Marcamos o campo valor e vamos em validação de dados. Validação de dados. Vamos lá, validação de dados. Qualquer valor, aqui ele está permitindo qualquer valor, ó. Mas não. Eu quero um valor, um valor decimal, porque não é 200, 300, 400, R$1, R$2, não. Pode ser R$200,30, então é valor decimal. Esse valor tem que ser maior do que 0. No mínimo aqui tem que ser 0. E dou OK. Só que antes de dar OK, eu vou colocar a mensagem de erro. Então, tem que parar. Atenção, vou colocar um título de atenção. Aí a mensagem vai aparecer a seguinte, olha. O valor tem de ser maior do que 0. Zeros. 0. OK. Então, se eu colocar 90, sem problemas. 100, sem problemas. Agora, se eu colocar 0 aqui, ó, olha o que acontece. Mensagem de erro. O valor tem que ser maior do que 0. Posso tentar até repetir, ó. Tá? Ele permite.
Mas aí quando eu for sair daqui, ele dá de novo. Então eu cancelo, ele volta ao que era antes, R$100. Vamos lá colocar aqui um valor negativo, menos 20. Também, ó, o valor tem que ser maior do que zero. Eu posso repetir, ele se mantém, ó, 20. Mas quando eu sair desse campo aqui, ele vai dar mensagem de cancelar. Ele volta para o valor anterior. Ok? Então, vamos lá, vamos colocar 8/6, despesas, vamos colocar receita. A razão, vou colocar como sendo vendas balcão, vou colocar R$500. Isso aqui para a gente testar. E normalmente, como a gente já fez na última aula, clique em entradas e pronto. Ele limpa todo o conteúdo aqui, tem um movimento de R$500, entradas está aqui, R$500, receita, balcão, razão, tá? E as saídas não tem nada. Ó, saída não tem nada. Bem, não sei se vocês repararam, mas quando eu fui mostrar a parte de entradas, olha, a razão ficou em branco. A receita tem lá o receita, mas a razão ficou em branco. Agora, por que isso? Quando eu clicar aqui no campo razão, olha o que acontece, ó. Ele vem o campo todo. Então, quando a gente gravou a primeira, ó, também esse aqui também, ó. Quando nós gravamos a primeira macro, aquela macro de receita e despesa, na hora que a gente foi programar a macro, nós copiamos aqui, aí nós fomos lá para outro campo e salvamos, e colamos, por exemplo, aqui vou colar. Nós colamos normalmente, ó, colamos. Quando a gente fez isso, a gente não só cola o conteúdo, como também cola todas as características do campo. Então, ó, no caso aqui, ó, esse campo veio inclusive com a lista suspensa. Não é isso que eu quero gravar aqui. Eu quero gravar aqui apenas o valor. No caso aqui nós gravamos o campo normal, ó, o campo inteirinho, com todas as características dele. Não é isso que eu quero. Então, como nós mudamos o campo, esse campo aqui de movimento, né, de tipo e razão, como nós mudamos ele para campos com listas suspensas, na hora que a gente copia e for colar, a gente tem que colar apenas os valores. No caso aqui, ó, eu vou colar só os valores, ó, é isso aqui, ó, valores. Pronto. Aí sim, esse aqui, repara que tem, ó, esse aqui tem o tipo. Esse aqui não tem nada. E esse aqui tem o tipo. Ó, receita e despesa. Tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Vou até excluir essas 3 linhas aqui. A gente tem que mudar essa macro. As 2 macros que nós geramos, que estão ligadas aqui no botão de entradas e saídas, nós temos que mudar aquela, não a cópia, e sim a colagem desses 2 campos. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, para eu descobrir qual é o comando, né, dentro da macro, para eu colar simples, né, colar apenas valores, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar uma macro, ó, clicar aqui, vou gravar uma macro nova, macro de teste, tá? Vou começar a gravar ela, ó, comecei a gravar. Aí eu vou vendo o campo tipo, copio, e vou lá, por exemplo, em outra planilha lá, de entradas, e vou colar aqui, mas eu vou colar não ela dessa forma, e sim colar apenas valores. Pronto, colei. E vou, pronto, finalizar a macro. Só para eu saber que comando que a macro usou para fazer essa colagem apenas de valores. Como é que eu vou saber isso? Eu clico lá, eu estou na página inicial, vou lá em exibir, macros, exibir macros. Aí tem a teste aqui, tá vendo? Aí eu vou editar a macro. Pronto, tá aqui, ó. Esse aqui é o comando, ó. Ó, eu fui na célula C5, copiei, fui para entradas, para a planilha de entradas, e selecionei a B14, que é essa aqui, ó, B14, e depois cliquei em colagem especial. Esse aqui é o comando da colagem especial. Então, esse comando aqui eu vou copiar. Esse cara aqui é que eu tenho que substituir
nas colagens dentro das macros que eu fiz anteriormente, que nós fizemos anteriormente. A macro que está ligada aqui às entradas e saídas. Então vamos ver de novo as macros, exibir macros. Vamos lá na macros, entradas de movimento. Quando a gente clica nesse botão de entrada, ela executa essa macro. Vamos lá, editar ela. Então tem tudo o que nós fizemos aqui, está tudo programadinho aqui nesses comandos. Só que aí, olha, vamos lá, no tipo é a C5. Então vamos lá, C5, procurar aqui C5, onde ele copia. Olha, range C5 selecionou. Ele copiou, ó, copiou. Aí foi para a entrada, selecionou a B7 e colou. Só que ao invés de colar usando esse comando aí, né, a gente vai usar outro comando. Eu vou colar, eu vou dar o Ctrl V aqui para colar, olha. Pronto. Esse aqui é o comando de colagem. Aí vamos lá para C6, quando ele copia o C6 e cola lá para a planilha de entradas. Vamos lá, C6, está aqui C6, copy, tá vendo? Copy, selecionou entradas, foi para a célula C7, e aqui, ó, ao invés desse Active Sheet Paste, a gente vai substituir por esse comando aqui. Perfeito? Vamos lá. Aqui nós terminamos. Vamos lá para entradas, agora saídas movimentos. Salvar aqui. Fechar. Vou lá para macros. Exibir macros. Saídas móveis. Vou editar a saída móveis. Da mesma forma. Pegar lá C5, que está aqui, ó. Selecionei a C5. Copiei o conteúdo. Fui lá para saídas. Selecionei a B7. E agora aqui, ó. Esse paste eu vou substituir por aquele comando que é um paste especial, é uma colagem especial. Mesma coisa que o C6, copy, saída, C7 selecionou e agora eu vou colar daquela forma. Pronto, salvar aqui, vamos ver se dá certo agora. Então vou inclusive apagar as entradas aqui, vou limpar. Aliás, vou deixar essa aqui só para vocês verem a diferença, ó. Tá aqui, tá vendo? Ó? E aqui também, ó. Tá? Agora vai ter que colar o conteúdo, o valor da célula só, e não as características dela. Vou excluir aqui, vai ficar limpinho e pronto. Vamos lá, movimento. Vamos colocar uma receita. A razão, vamos escolher aqui vendas. Descrição, teste de descrição, a data 08/06/2020 e o valor R$200. Ok? Clique em entradas, vamos ver se funciona. Bom, pelo menos até aqui fez tudo, certo? Era 500, ficou 700, 1700, limpou todos os campos aqui, vamos lá para a entrada. Está aqui o movimento, 8/6, receita, ó. Agora, mas repare que o campo razão ficou em branco. Aqui tudo bem, ó. Esse aqui estava com lista suspensa, aqui estava com lista suspensa. Agora aqui só está o valor, aqui só está o valor, mas continua em branco aqui. Então, qual seria a razão de estar em branco esse campo razão? Simples. Lembra que no movimento, cada vez que a gente clica no campo tipo, o campo razão ele é limpo. Vamos ver aqui, vou dar um exemplo. Despesa, condomínio. Quando eu clico novamente no tipo, a razão fica em branco. Lá nas duas macros, para a gente fazer a cópia, a gente clica no campo para depois copiar e colar lá. O que acontece? Está tudo totalmente preenchido aqui o formulário. Tem alguma coisa aqui, por exemplo. Tem alguma coisa na razão. Aí vem aqui na data, a macro copia e cola. Quando ela vem aqui no tipo,
que existe um comando para clicar nessa célula, olha o que acontece, ó. A razão fica em branco. Aí ela copia, cola lá, aí vem para a razão está em branco, copia, quando cola em branco. Então o que a gente tem que fazer é simplesmente inverter. Vamos inverter o comando de copiar assim, olha, vai ficar assim, ó, 08/06/2020, despesa, por exemplo, aqui a despesa a gente vai colocar condomínio, descrição, teste e o valor 300. Então, eu não vou, na macro eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que clicar aqui, copiar e colar lá na entrada ou na saída. Ao invés de clicar aqui, eu já vou clicar aqui, copiar e colar lá na entradas ou saídas. E, por último, é que eu vou chegar aqui e clicar aqui para copiar e colar na entradas ou saídas. Por quê? Não vai me interessar mais esse valor, porque a última instrução, o último comando é exatamente marcar todo mundo aqui e limpar. Então vamos fazer isso? Vamos lá de novo nas macros. Então lá, exibir, tá certo? Macros, exibir macros, entradas em movimento, vou editar entradas. Então é só inverter. Não preciso colocar lá no final não, eu só vou inverter a cópia do tipo aqui com a cópia da razão. Então o tipo ele é o C5, então vamos procurar o C5 aqui, ó, o C5 aqui, tá vendo? C5, ó. C5, copy, aí vai para a entrada, seleciona e copia e cola, certo? O que eu vou fazer isso aqui? Eu vou excluir não, eu vou recortar isso aqui, ó, recorto e coloco isso depois do C6, ó, o C6, opa, vou voltar aqui, é o sheet movimento aqui, ó. É a partir daqui, ó. Recorto. Aí eu vou lá. O C6 é esse aqui, ó. C6, select, copy, papapá, select e selection e cola. Então eu vou colar o que eu tinha recortado lá aqui. Eu inverti. Vou colar aqui, ó. Pronto. Colei. A mesma coisa eu vou fazer na de saídas. Eu podia entrar direto aqui na de saídas, tá? Mas não, eu vou fazer do jeito certinho. Salvo aqui, fecho, vou lá para macro, exibir macros de saída, editar. Vou procurar aqui o C5, ó. O C5 está aqui, ó. Vá para a planilha movimento. C5, seleciona C5, copia, vai para saídas, B7 seleciona e cola. Tá? Aí eu vou recortar isso aqui. Aí tem lá movimento, C6 agora. Copio, vou lá para saídas, posiciono na C7 e colo. Tá? Então aqui eu vou abrir um espaço aqui, não tem problema de deixar bastante espaço, tá? O espaço ele não conta. E vou colar, Ctrl V, colei. Ok? Pronto. Tá feito. Vamos testar agora? Falta alguma coisa? Acho que não. Salvei, fechar. Repara, na entrada você tem lá receita, tá tudo bem agora, né? A gente está fazendo a colagem só dos valores. Mas aqui a razão está em branco, porque exatamente o que estava acontecendo. Quando eu clicava no tipo aqui, a macro clicava no tipo, limpava o campo razão. Aí ferrou. Vamos fazer agora? Vamos testar. Vamos lá, 08/06/2020, tipo, despesa, razão. Não, despesa não, vou colocar receita, né? Receita para a gente colocar as entradas para testar lá. A razão, vendas, descrição. Venda balcão e o valor
Vamos colocar lá R$800. E entradas. Pronto. 1.500, tinha 700, mais 800 sobrou 1.500. De 1.500, 2.500 sobrando no caixa aí. Vamos lá para a entrada? Pronto, ó, vendas aqui. E só o valor. Venda balcão, R$800. Vamos testar agora as saídas, tá? As saídas não tem nada aqui ainda. Vamos lá para a planilha de movimento. Data 08/06/2020. Tipo receita, tipo despesas. Razão. Vamos colocar razão. Vamos colocar aluguel. Descrição. Loja. Mês 6. E o valor, vou colocar aqui de R$1.800. Perfeito? E saídas. Clicou aqui. Pronto. Você vê que aqui nós tínhamos 1.500. O aluguel foi de 1.300, de 1.800, né? Vamos ver aqui a saída de 1.800. E sobrou, ficou negativo 300 o movimento do dia, né? Aí o saldo inicial é 1.000, menos 300, sobrou no caixa R$700. E aqui em saídas, olha, despesa, aluguel, loja, mês 6 e aqui, R$1.800. Perfeito, pessoal? Com calma, entenderam? Qualquer coisa, revisem, deem uma olhada novamente nessa parte do vídeo. Bom, eu ia falar nessa aula, deixa eu voltar para a minha imagem. Espera aí, deixa eu voltar para a minha imagem. Pronto, gravar sem imagem é meio esquisito, né? Bom, vocês viram que até agora nós demos uma aprimorada na parte operacional da planilha, né? E fizemos alguns ajustes utilizando alguns conceitos de Excel normal, e alguns conceitos também em termos de movimentação, em termos de programação Visual Basic do Excel mais avançado. Repito, o pessoal de administração e só de administração, fique tranquilo, só verifique o tipo de operacionalização da planilha. E, por favor, por e-mail, sugira alguma coisa. Vocês perceberam algumas coisas aí na planilha, que de repente tem que fazer mais alguma amarraçãozinha, na próxima aula eu vou fazer. Eu faço para vocês. Mas tem que falar rápido. Assista a aula e fala rápido para eu ajustar a próxima aula. A próxima aula vai ser, no máximo, daqui a 1 ou 2 dias eu estou com a próxima aula já montada. Ok? Perfeito? Na próxima aula, além de fazer algumas sugestões que vocês, porventura, venham falar para mim, venham a observar, eu vou montar do lado esquerdo, aliás, do lado que vocês estão vendo, do lado direito dessa planilha aí, dessa planilha de movimento, eu vou colocar uma lista, como se fosse um relatóriozinho de todo o movimento do dia. Conforme você preenche aqui os dados e clique em entradas e saídas, além de atualizar aqui, certo? Você vai ter do lado aqui direito uma espécie de lista do que ocorreu, uma espécie de extrato de ocorrências aqui, de entradas e saídas, tudo um embaixo do outro. Tá, pessoal? Então, vamos até a próxima aula. Não esqueçam, por favor, de fazer avaliação, e eu não vou passar ainda a planilha para você, aliás, vou passar sim essa planilha do jeito que ela está, para vocês darem uma fuçada nela, tá? Aqueles que efetivamente assistiram a aula, evidentemente. Tá bom? Então, até a próxima aula, e não vai demorar muito, a próxima aula já está explodindo, está estourando por aí. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.